Agora, o que eu te pergunto, se tivermos lideranças dessa CPMI de esquerda, mesmo assim, teremos as verdades sendo reveladas? Ou pode muito bem acontecer que essas lideranças escondam muitas coisas? Porque aí é uma tensão do cidadão. E depois também perguntando isso para Raquel, para o Bissoli, para o Pavinato e para o Felipe Campos, mas primeiro você que está lá na Câmara e que sabe de todos os riscos aí da verdade não aparecer, André. Olha, existe, Brasília pode acontecer tudo, inclusive nada. É uma frase muito dita para quem roda ali dentro de Brasília. O medo que se tem hoje é de que a CPMI do 8 de janeiro se transforme numa CPI do Covid 2.0, onde tínhamos ali figuras como Randolph, Omar Aziz e Renan Calheiros fazendo politicagem, intimando e ameaçando pessoas de bem e, no final, fazendo ali uma relatoria pífia, que foi motivo de piada. Obviamente, a gente não quer que isso aconteça e, para ser bem sincero, ainda temos fé e acredito que temos chances sim de deixar que isso não aconteça. Agora, com certeza, se ficar na mão do governo, essa CPMI, talvez eles tenham essa força, pode ser que sim, se ficar na mão do governo, eu acho que foi até o Pavinato em outra entrevista falou comigo, vamos ver aí o Brasil tomando outro 7-1. Eles vão querer puxar eleição, eles vão falar de antes da eleição, talvez vão querer dizer que uma senhorinha de 70, 80 anos de idade queria tomar o poder e ficar na presidência da República, quando na verdade a única coisa que a gente quer descobrir é quem foi que de fato quebrou, quais foram os atos de ação e de omissão do 8 de janeiro. Se a ABIN emitiu alertas, se o próprio Flávio Dino publicou no seu Twitter no dia 7, inclusive nesse momento ainda está lá no Twitter dele, dizendo que tinha informações de que atos antidemocráticos poderiam acontecer naquele final de semana e que estaria colocando a Força Nacional à disposição para evitar que isso aconteça. Por que é que no dia posterior a Força Nacional não estava na rua? Por que é que nada foi feito para evitar que esses atos antidemocráticos acontecessem? Então tem muitas perguntas sérias que devem ser feitas nesse momento e não tenha dúvida, todo mundo sabe que o governo aproveitou-se muito desses atos do 8 de janeiro. Aproveitou-se fechando Brasília, aproveitou-se não permitindo que o povo fosse depois para frente do Congresso, por exemplo, dizer que Pacheco não deveria ser eleito presidente do Senado, aliás, reeleito. A partir disso, qualquer um que viste uma camisa verde e amarela e que vá para a rua e diga, povo, vamos para a rua, esses vão ser taxados de antidemocráticos. Desde 2013 eu participo de atos contra a esquerda, contra a Dilma, contra o PT, nunca houve quebra-quebra. A partir de hoje, qualquer um que decidir fazer um ato, vão dizer que são atos antidemocráticos. É lutar até o final para que o governo não fique no controle da CPMI e, claro, se o governo assim o fizer, obstrução total no Senado e na Câmara. Talvez seja hoje o que a oposição possa oferecer. Olha aí, Pavinato, obstrução total. Obstrução total, para quem não sabe, é que eles não vão aprovar nada. O Lula não vai conseguir governar. Pode aprovar, mas aí você fala o seguinte, tem perguntas que vão ser feitas, mas elas serão respondidas, porque senta lá o Flávio Dino, como ele faz as comissões, ele começa, o Brasil na época das Sesmarias, quando veio a ordenação manuelina, começou a viger nas colônias, aí ele vai contando, passam-se 4 horas, e ele ainda não chegou em 1988. Não chegou em 1988. Né? Aí a gente não consegue nada, porque você não extrai. Você não extrai o objetivo. E aí você fala, deputado, seja objetivo, senador, ministro, seja objetivo. Ninguém... Estão me faltando com respeito. Eu não sou obrigado a ser desrespeitado. É sempre assim. Estão me faltando com respeito. Porque existem outras formas de se desrespeitar. Como? Não responder a pergunta que foi perguntada. Isso é um desrespeito. Agora, a pergunta, deputado, é a seguinte... Essa CPMI hoje ela tem um escopo maior depois das imagens vazadas na semana passada e que depois foram disponibilizadas pelo GSI. Todo mundo sabe que ninguém tinha intenção de mostrar aquelas imagens para o Brasil e, vistas aquelas imagens, a gente viu que a PF não poderia ter feito um relatório final, porque ela não terminou de examinar as provas e não fez a oitiva de quem quer que seja lá. Você tá lá, bonecão de posto, não fez nada, tem que ser ouvido, tá na imagem. Então, para você fazer o relatório, para mandar para o MP, que no caso é a PGR, fazer uma denúncia, o relatório precisa estar completo.
Se ele for parcial, ele é nulo. Vocês vão também querer descobrir por que é que estavam escondendo provas da cena do crime, como as imagens e as oitivas das pessoas que aparecem, porque isso é essencial antes mesmo de saber quem é que quebrou o quê. Por que se escondeu prova? Vocês vão perguntar para a Polícia Federal e para o PGR por que eles ignoraram seletivamente essas imagens que desde 9 de janeiro estavam disponíveis para a análise durante a intervenção federal? O general Gonçalves Dias deixou claro, né? Que elas foram entregues a todas as autoridades de Estado. Essas imagens. Não, e o nosso diretor também em Brasília, o Cláudio Dantas, no dia do vazamento, ele foi... Ele é em Brasília, nosso coordenador em Brasília, e ele obteve imagens do próprio inquérito, ou seja, elas estavam lá. Vou fazer uma parte aqui, Thiago. Só para ele responder, e aí depois eu te passo e você pode perguntar. Pavinato, sempre muito boas suas perguntas, e é sempre bom conversar contigo. Muita coisa vai ter que ser questionada. Começou lá em fevereiro, no início de fevereiro, a gente simplesmente querendo saber os atos de ação e omissão do dia 8. Abertas as imagens, vazadas as imagens, a gente vai ter que ver os atos de ação e omissão em tudo que envolve posteriormente o dia 8. Pessoas sendo julgadas sem sequer ter relatório completo, GSI dizendo que entregou as imagens para o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal decretando quebra de sigilo e pedindo as imagens para o GSI, mas se o próprio GSI disse que já tinha entregado para o STF, o que é que o STF deu 48 horas para o GSI entregar? Entregar novamente? Entregar mais uma vez? Quem estava escondendo? Quem está mentindo? Quem está mentindo estava dentro do Palácio do Planalto? Estava dentro do Ministério Público Federal? Ou estava dentro do Supremo Tribunal Federal? Existe muita coisa estranha no ar. E não só isso. Por que é que no dia 14 de janeiro, Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi preso, diz Supremo Tribunal Federal facilitando, e o general Gonçalves Dias, mesmo com todas aquelas imagens dentro do ato, ainda está solto. Anderson Torres nem no Brasil estava. Quem é que está decidindo isso? E por que é que está sendo feito dessa maneira? Então, assim, a gente começou, sim, querendo saber apenas os atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro. O negócio agora está maior. Se alastrou e a gente tem que investigar tudo, e nós vamos investigar tudo sim. E a importância de ter um relator que não seja governista é justamente para quando o Flávio Dino sentar na cadeira e quiser responder, ele não ter 10 minutos ali para ficar soltando piada e tendo deboche. Relator, sei lá, vamos supor que a gente tenha Magno Malta como relator. Eu não tenho dúvida que Magno Malta vai dizer ao ministro. A gente não está lhe perguntando isso. É sim ou não? Você recebeu os informes? A gente sabe que sim, mas a gente vai precisar ouvir da boca do próprio ministro. Então, essa nossa luta é justamente para não esperar que permaneça, que continue a palhaçada aqui no Brasil, sendo uma CPI da Covid 2.0. É isso, ó, tá aí, né, essa informação, o quanto o relator é importante, tá? Porque o relator, ele pode questionar sobre essa situação do Dino, como disse o Pavinato, dessa situação dele ficar ironizando, o próprio André, dele enrolando,